Nesse vídeo nós vamos falar do setor elétrico, que inclusive tem essa notícia aqui com a SB3, que pode estar vendendo seus ativos elétricos, segundo aqui o jornalista Lauro Jardins, já vai entrar em mais detalhe disso, mas nós vamos falar do setor de um modo geral também, porque embora seja o melhor setor da bolsa, o maior peso disparado que eu tenho aqui de exposição, é um setor que a gente não pode ignorar, infelizmente, a política, porque é um setor muito próximo da política e geralmente pode trazer grandes oportunidades, esses ruídos políticos, mas também para quem já está comprado, passar por um período de grandes quedas, como nós vimos aí no passado, né? Mas enfim, vamos ver o que está rolando neste momento. Então a S Brasil, que é uma empresa multinacional, está lá nos Estados Unidos, ela, segundo Lauro Jardins, está de saída do Brasil e deve vender os seus ativos aqui e detém no Brasil. Já até teria contratado então bancos Itaú e Goldman Sachs para auxiliar aí na venda desses ativos. O grande problema da S Brasil é que nós estamos, como a matéria comenta aqui, com excesso de energias renováveis aqui, estamos a preço de energia barato, isso tudo deve influenciar no preço aqui das suas eólicas que ela andou contratando aí, também tem projetos solares aí avançando, né? Então a empresa ela pode ter uma dificuldade de vender a bons preços os ativos que ela detém nesse momento. E falando dos ativos hídricos da S Brasil, eles vencem ali em 2032, tem muita coisa para ser regulamentada antes de iniciar a conversa de renovação. E quando a gente fala de geração de energia, 2032 é um prazo curto, tá? Elas estão próximas de vencer. Geração muitas vezes tem prazos até maiores do que a transmissão, que costuma trabalhar ali de 30 anos, né? Então, ela pode ter também uma dificuldade de vender a bom preço, um ativo que está mais ou menos ali próximo de vencer e nem se sabe como que vai ser a possibilidade aqui de renovação. Então, vai ser difícil. E quando a gente olha qual é o ministro de energia hoje, que seria responsável muitas vezes aqui por essas renovações, é um cara extremamente populista, é um cara que está aqui mais preocupado com a visão que a população vai ter dele do que propriamente se ele está fazendo ou não um bom trabalho, ou seja, visão da população dele é mais importante do que fazer um bom trabalho. E aí, quando você não faz um bom trabalho, muitas vezes é ruim para as empresas, inclusive ruim para o Brasil também, mas isso pouco importa. O importante para um cara que tem essa visão populista é ser bem visto, né? Ele chegou ao ponto de causar uma briga interna no PT, ele contra o Jean Paul Prats, o presidente ali da Petrobras. Jean Paul Prats também tem uma pegada um pouco populista, né? Ele é político inclusive, mas ao menos ele tem o bom senso de seguir ali a lei das estatais, de seguir ali algumas diretrizes que empresas têm que seguir. E aí o preço de combustível algumas vezes desagradou o ministro de Energia, e o que ele fez? Ao invés dele ir ali e simplesmente ter uma conversa interna, que aliás nem isso deveria fazer, porque a Petrobras estava seguindo um preço ali adequado, o que ele faz? Ele vai à imprensa criticar, né? Por quê? Porque populista gosta disso, ele gosta de fazer alarde na imprensa, causou uma briga interna, o Jean Paul Prats disse que não há a menor necessidade de vazar esse tipo de dado para fora da empresa, eu concordo 200%, então é este tipo de ministro de energia que nós temos aí à frente do Brasil. Aliás, ministro esse que supostamente estava fazendo ligaçõezinhas para a Vale, né, para colocar o Guido Mantega na Vale. Olha que maravilha de ministro que nós temos. E é esse ministro de energia aqui que está à frente de diversas renovações, inclusive aqui das distribuidoras. A gente já vai falar disso, que as distribuidoras elas têm aqui uma vantagem, né? Mas enfim, temos aqui também problemas com a S Brasil. A S Brasil tem as concessões vencendo ali em 2032, como a gente pode ver, a grande maioria. E aí temos que ver qual vai ser o governo que vai estar ali na frente. Deu um certo alívio, né? Porque antes era 2029, aí com a questão ali da repactuação e tudo mais, teve essa renovação entre aspas de 3 anos, né? E aí nós temos então mais um governo próximo, e aí só no outro, provavelmente que vai ter ali talvez uma discussão final, mas aí vai ficar muito em cima. Então talvez já aconteça no próximo governo, né? As discussões aqui da renovação dessas hídricas, tá? Então, a S Brasil tem esse enrosco aqui de renovação de boa parte do seu portfólio. Praticamente vai acabar o seu portfólio hídrico se ela não conseguir renovar essas concessões. Então, algo sério, tá? Eu já comentei na comparação ali da S Brasil e Auren Energia, esse diferencial da Auren Energia, que contrata ali da Porto Primavera, que é a grande fatia gigantesca ali da
a energia hídrica dela, além das outras também, que são contratos muito longos. Então, na minha opinião, é muito diferente você avaliar uma empresa que tem concessões vencendo daqui a 8 anos, uma que tem concessões vencendo daqui a 30 ou mais anos. É um diferencial que o mercado muitas vezes não enxerga neste curto prazo. Ele vai chegar para mais próximo do limite ali do problema estar a acontecer para ter uma reação muitas vezes negativa. Então a gente tem tempo, obviamente, não precisa de desespero, a ação está barata e tudo mais, porém é algo para sempre ficar no radar, tá? Infelizmente, investir no setor de utilidade pública, a gente acaba ficando à mercê desse tipo de populismo, tá? E aí a gente tem aqui a Taesa. A Taesa tem uma série de concessões que vencem ali em 2030. A gente vê, ó, a maioria aqui até 35, todas até 35 vencem, são atreladas ao IGPM. A gente vê aqui que o grande grosso até 2032 já tem um monte aqui vencendo, né? Tem mais um monte também em 35. Essas linhas aqui que vão vencer, um monte delas aqui nesse período, podem causar uma dificuldade na Taesa, sim. Se ela perder essas concessões, ela vai perder uma receita bacana para ela. Só que ela tem uma vantagem aqui. Essas linhas atreladas ao GPM já passaram pelo 16º ano. Essas linhas aqui, elas têm a característica de no 16º ano passarem a rentabilizar pela metade. Então, a Taesa já passou em período anterior por perda de metade disso aqui. Só que agora ela tem um outro desafio. O desafio agora da Taesa é essa metade final. Será que ela vai perder ou ela vai conseguir renovar? Lembrando que essa metade final, ela está dando manutenção ali também. Então também não é um trabalho que não existe. É um trabalho que existe. E aí, o que acontece? Ela pode, de repente, acabar conseguindo ganhar esses leilões licitados, sim, porque ela tem aqui, já consegue manter os ativos com metade do valor, ela tem toda a sinergia que é vantagem para ela, mas seria muito mais bacana se conseguisse renovar via renovação mesmo das concessões, porque é aquela tal história, né? Se o preço for bacana aqui para ambas as partes, pode ter essa renovação, o governo ganha com o quê? Ganha de manter o ativo numa empresa que está fazendo um ótimo trabalho ali, não vai ter o custo de fazer um novo leilão de licitação e não vai ter o risco, sim, o risco de entrar uma empresa que vai fazer besteira, né? Nós já vimos quantas vezes isso acontecer. Recentemente uma foi lá no leilão, perdeu o leilão para a Transição Paulista, não comprovou a viabilidade econômica. Temos uma aqui que ficou anos atrasando o negócio, quer ver? Acaba de sair a notícia que a MMA extingue concessão da linha por atraso de implantação. A Ribeiro Gonçalves Bolsa será licitada agora no primeiro leilão de 2024. Então foi uma empresa ali em 2018, tá, que ganhou esse leilão e deu problema. Então eu acho que o governo tem sim que acelerar, melhorar esses filtragens aqui dessas empresas que entram, mas nem sempre é possível, né? Às vezes fica difícil. Então, para que correr o risco? Muitas vezes vai valer a pena renovar. Só que se a gente tem um ministro que gosta, adora de fazer um populismo, independente se é bom ou ruim para o Brasil, se tiver um ministro deste nível naquela época de renovação da Taesa, próximo de 2030, vamos ter sérios problemas. E sobre as distribuidoras de energia, o ministro disse que não é garantido que vai renovar, e aí ele falou, caso vá renovar então, vamos endurecer o processo, os índices de mecanismo de fiscalização e de cobrança de qualidade DEC e FEC. Concordo, mas não vai ser essa farra toda. Eu já mostrei para vocês em vídeo anterior como é que funciona o sistema de energia em distribuição, tem muito investimento não amortizado, então se realmente não for renovar, vai ter que tirar a mão do bolso, né? Então não é essa molezinha toda, tá? Mas enfim, tem que melhorar aqui a fiscalização? Talvez tenha, né? Mas será? A gente vê aqui que o DEC e o FEC tem melhorado muito, porque o governo não funciona. As empresas que Equatorial Neoenergia pegaram, por exemplo, estão melhorando infinito. Energisa também, a gente vê aqui, é DEC e FEC, olha aqui o DEC e o FEC, tudo melhorando, tá? O que é o DEC? Duração das interrupções, FEC, a frequência, tá tudo melhorando. O que a Energisa fez aqui no caso, a Equatorial, é muito bacana, melhorou muito, mas ainda tem muita coisa sim para melhorar, só que não é da noite para o dia, tem muita coisa para melhorar. Se a gente pegar aqui uma Energisa, por exemplo, ela não para de melhorar as perdas, cada vez desperdiçando menos energia, e o DEC e o FEC também melhorando pra caramba. O que ela fez aqui no DEC e o FEC é sacanagem, né? A empresa foi muito boa, a Energisa, uma das melhores aqui, mas todas elas
fizeram um bom trabalho, pelo menos a grande maioria, e sim, tem que fiscalizar se não estiver cumprindo, mas o grande ponto é que se você pegar um gráfico no longo prazo aí do que essas empresas fizeram após assumir essas concessões do governo, é algo de maluco, o governo não consegue, o governo é incompetente, o governo tem uma máquina cheia aí de funcionário. Porque sim, nós temos um ministro de energia que diz que todos sabem como eu sou duro crítico da questão da privatização do setor elétrico. Ele gosta de estatal. Para que estatal? Para fazer esse tipo de coisa aqui? Para ir lá a senhora Dilma, a imprensa, noticiar que todo mundo ia ter redução nos custos de energia, fez uma medida provisória que deu uma redução de energia no curtíssimo prazo, depois a conta chegou. Por que acontece? Você está regulamentando demais o setor de energia, você só conseguiu fazer ali a Eletrobras assinar essa cláusula aí horrível, a Eletrobras se ferrou e o resto falou, não vou investir nesse Brasil porque esse Brasil é uma bagunça. Tínhamos leilões de transmissão de energia vazios, ninguém queria investir aqui, falta de energia, lei de oferta e procura, o preço ficou caro, né? Então a tarifa subiu 20% acima da inflação, porque você não pode regulamentar esse preço na marra, né? Não é controle de preço, não vai funcionar. Então é para isso que você quer empresas estatais no setor de energia, para fazer esse tipo de desgraça aqui, encher a máquina pública. Olha o quanto de funcionário que a Eletrobras tem diminuído aí, né? Aqui está um estudo da Fraser Institute, onde nos mostra que de azul os países mais economicamente livres, olha só, de verde os segundos mais economicamente livres, e de laranja os que já não são tão livres assim. Aqui está o Brasilzão, né? Olha só, países da África do Sul, né? Alguns da Ásia e tudo mais. E aí tem os vermelhos que são os menos livres possível. A Argentina já está mudando essa corzinha aqui, né? E aí adivinha, quem são os países mais pobres daqui? Será que são os azulzinhos, os verdinhos? Não, são os laranjas e os vermelhos, né? E aí você você está duvidando? Ah, não, acho que não. Então você olha aqui, né? A renda per capita dos países menos livres é de 6.300. A renda per capita dos terceiros aqui são 12 mil. A renda per capita dos segundos são 25.900 e dos mais livres 48 mil e pouco. Então olha só a diferença, tá? A diferença de que país mais livre é país mais próspero, menos pobreza, maior renda per capita, o Estado não funciona. Então, para concluir o racional dessas duas empresas, a AES Brasil, se ela for vender esses ativos, ela estará vendendo no momento de energia barato, isso aqui já atrapalha um pouco, no momento de excesso de projetos eólicos e solares, então esses eólicos e solar que ela for vender vai ter um preço provavelmente descontado. Tem a questão das hidrelétricas, tem esse enrosco à frente, ela também não deve conseguir um preço tão bacana assim. Então, eu acho que é um momento ruim para estar vendendo os ativos. Porém, a AES Brasil está a um preço descontado, então pode sim ter alguma elevação nas cotações já no dia seguinte. Se não fosse essa questão tão difícil, eu apostaria numa alta no primeiro momento. A gente vê sempre que ações que vão, empresas que vão vender aí, tem esse momento de alta, porque elas estão descontadas e tem essa precificação, um preço mais correto. O problema é que o preço mais correto desse momento é baixo, então assim, é difícil saber para onde vai, mas entenda que não é bacana o momento que ela pode estar vendendo esses ativos. E mesmo que não aconteça venda nenhuma, a gente lembra esse desafio aí em 2032, tá? Já a Taesa, ela tem aquele desafio em 2030, mas lembre-se que ela tem a vantagem de já ter perdido 50% ali do valor, e aí, dependendo de quem estiver lá, pode ser mais facilitada uma renovação utilizando o bom senso. Não se esqueça do like no vídeo, sua inscrição no canal e também considere se tornar membro. Nós vamos ter aqui uma sequência de resultados das empresas e muitos vídeos eu vou levar apenas para os membros, porque não dá para ficar fazendo muito vídeo no YouTube. O YouTube acaba não gostando, tá? Enfim, eu aqui trouxe então o Alexandre Silveira para vocês conhecerem. Ele gosta de um holofote. Eu dei o holofote para ele hoje. Um abraço e até o próximo. Valeu!